Bem-vindo, exploradores! Hoje mergulharemos nas profundezas das mitologias antigas para desvendar os mistérios que cercam 5 monstros lendários. Essas criaturas sobrenaturais habitam os recantos mais sombrios das histórias mitológicas, e vamos explorar cada uma delas para entender seus mitos e significados. Prepare-se para uma jornada intrigante pelo mundo das lendas. O Minotauro é uma figura lendária da mitologia grega, que desperta o fascínio ao combinar a forma humana com a ferocidade de um touro. Sua origem remonta ao labirinto de Creta, uma construção intrincada projetada pelo arquiteto Dédalo para aprisionar a criatura. Este labirinto, com seus corredores sinuosos e desafios intransponíveis, tornou-se um cenário lendário. Sua história remonta ao rei Minos, que, após desafiar os deuses, viu sua esposa Pasífae enfeitiçada por Poseidon, dando à luz uma criatura híbrida, o Minotauro, uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro. A criatura, aprisionada no labirinto pelo rei Minos, era alimentada com tributos humanos. Segundo a lenda, os jovens atenienses eram enviados ao labirinto como sacrifício ao Minotauro. Até que Teseu, filho do rei de Atenas, decidiu enfrentar a criatura. Com a ajuda da princesa Ariadne, Teseu conseguiu derrotar o Minotauro e encontrar seu caminho de volta através do labirinto, utilizando um novelo de linha para marcar seu trajeto. O mito do Minotauro e do labirinto de Creta permanece como uma história intrigante que ilustra a habilidade mitológica de entrelaçar elementos humanos e sobrenaturais em narrativas cativantes. As sereias, criaturas místicas cuja origem remonta a antigas mitologias, deslizam por narrativas fascinantes que se entrelaçam em várias culturas. Originando-se em lendas gregas, onde eram conhecidas como belas mulheres com caudas de peixe, as sereias encantavam marinheiros com sua voz hipnotizante. Sua sedutora melodia muitas vezes levava os navegantes à perdição, atraindo-os para as rochas e causando naufrágios, os levando para as profundezas do oceano. Em diferentes mitologias, como a nórdica e a eslava, as sereias assumem formas distintas, algumas benevolentes, enquanto outras mais malévolas. Sua aparência era descrita com o corpo humano com uma cauda de peixe, e com uma beleza irresistível. Esses contos as descrevem como seres que têm a habilidade de prever o futuro. As representações das sereias variam amplamente de cultura para cultura, mas todas compartilham o elemento central de sua capacidade de sedução e perigo para os navegantes, explorando a dualidade de sua natureza, sendo criaturas que, ao mesmo tempo, seduzem com sua beleza e ameaçam com seu canto irresistível. Em algumas culturas, eram associadas a morte e perigo, enquanto, em outras, eram vistas como seres que concediam sabedoria marinha. Independentemente de sua representação, as sereias têm desempenhado papéis significativos em contos marítimos, moldando a percepção do oceano como um reino misterioso e imprevisível. Ao longo dos séculos, as sereias tornaram-se ícones culturais, ganhando espaço em obras literárias, artes visuais e até mesmo em modernas produções cinematográficas. Suas histórias resistem ao teste do tempo, alimentando a imaginação humana com narrativas de mistério e sedução. De poderes mágicos a tragédias românticas, as sereias representam a interseção entre o mundo humano e o reino marinho, mantendo-se como símbolos cativantes que ecoam através das eras. O Kraken, monstro dos profundos abismos marinhos, é uma figura lendária que atormentou a imaginação dos marinheiros ao longo da história. Originário das mitologias escandinava e nórdica, o Kraken é descrito como uma criatura colossal, muitas vezes comparada a um polvo ou lula gigantesca, com tentáculos que poderiam envolver e afundar embarcações inteiras. A história por trás do Kraken é envolta em mistério e terror. Nos mitos antigos, envoltos de mistério, citam que essa criatura surgiu como resultado de uma grande confusão entre os deuses, especialmente com Poseidon, o deus dos mares na mitologia grega. Segundo a lenda, o Kraken teria sido inicialmente uma criação de Poseidon, destinada a representar o poder incontrolável dos mares. No entanto, o monstro se tornou um erro colossal, ameaçando engolir não apenas navios, mas toda a narrativa mitológica. A relação do Kraken com Poseidon toma um rumo intrigante. A criatura, inicialmente destinada a ser uma espécie de representante do deus, acabou sendo rejeitada e negada por Poseidon. O deus dos mares, descontente com o rumo que a criatura havia tomado, decidiu afastá-la de sua presença e lançá-la nas profundezas mais obscuras do oceano.
Esse ato de rejeição resultou na existência solitária do Kraken, condenado a vagar pelos abismos marinhos, aterrorizando aqueles que ousavam navegar por suas águas. A imagem do Kraken tornou-se um símbolo do desconhecido e dos perigos que residem nas profundezas dos oceanos. Sua história exemplifica a fragilidade humana diante das forças naturais, especialmente quando se trata de enfrentar monstros mitológicos que personificam o caos e a imprevisibilidade do mar. Mesmo que a existência real do Kraken seja amplamente considerada como pura fantasia, sua lenda persiste como uma narrativa poderosa que ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que os mistérios dos oceanos são vastos e muitas vezes insondáveis. Os dragões, majestosas criaturas aladas, têm sido figuras proeminentes em mitologias ao redor do mundo. Originários de diversas culturas, os mitos sobre dragões variam, mas muitas vezes compartilham algumas características comuns. Uma das representações mais difundidas é a do dragão como guardião de tesouros inestimáveis. Na mitologia europeia, os dragões frequentemente são retratados como seres colossais que acumulam riquezas em cavernas profundas. Esses guardiões de tesouros aterrorizavam vilarejos e aventureiros destemidos que ousavam desafiá-los. O famoso conto de São Jorge e o Dragão, por exemplo, ilustra essa tradição, onde o herói enfrenta um dragão feroz para libertar uma cidade de sua ameaça constante. Em contraste, as culturas orientais muitas vezes enxergam os dragões de forma mais benevolente. Na mitologia chinesa, os dragões são símbolos de poder, sabedoria e boa sorte. Diferentemente das criaturas ocidentais, os dragões orientais frequentemente não são retratados como guardiões de tesouros, mas como seres celestiais associados à prosperidade e bênçãos. A influência dos dragões nas narrativas transcende barreiras geográficas e temporais. Essas criaturas míticas aparecem em épicos, contos de fadas e lendas, cada uma contribuindo para a riqueza da mitologia global. Sua dualidade como guardiões de tesouros, em algumas tradições, como seres sábios e benevolentes, destaca a complexidade de sua representação simbólica. Além disso, a presença de dragões na cultura contemporânea também é evidente em obras literárias, cinematográficas e de jogos, onde essas criaturas continuam a fascinar e inspirar. Seja como antagonistas aterrorizantes ou aliados mágicos, os dragões permanecem como figuras emblemáticas que conectam as histórias de diferentes partes do globo, tornando-se verdadeiros guardiões do imaginário humano. Na mitologia nórdica, Fenrir é uma figura sinistra e imponente, um lobo gigante cujo destino está entrelaçado com o Ragnarok, o fim do mundo nórdico. Descendente do deus Loki e da giganta Angrboda, Fenrir cresceu em Asgard, a morada dos deuses, alimentando-se de medo e crescente em tamanho e poder. Seus irmãos, a serpente Jormungandr e a deusa Hel, também desempenhariam papéis significativos no Ragnarok. Fenrir é descrito como uma besta monstruosa, com mandíbulas capazes de devorar os próprios deuses. Temido por sua ferocidade e imensa força, os deuses reconheciam a ameaça que ele representava. Por esse motivo, decidiram aprisioná-lo, temendo que ele desencadeasse caos e destruição durante o Ragnarok. No entanto, prever o destino de Fenrir foi uma tarefa desafiadora. Os deuses tentaram contê-lo, primeiro com uma corrente chamada Laço do Gleipnir, feita de elementos impossíveis de serem encontrados na terra, como o som de um gato andando, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha e mais. Mas Fenrir, desconfiado das intenções dos deuses, exigiu que um deles colocasse a mão em sua boca como garantia de que não seria enganado. Tyr, o deus da guerra, foi o único a aceitar o desafio e, quando Fenrir percebeu que fora enganado, arrancou-lhe a mão. Mesmo aprisionado, Fenrir é uma ameaça iminente, aguardando o momento do Ragnarok, quando se libertará de suas correntes e se lançará contra os deuses, desencadeando uma batalha catastrófica que resultará no fim do mundo. Sua participação no Ragnarok é uma das peças centrais do mito, representando não apenas a destruição inevitável, mas também a natureza cíclica e inexorável do destino na mitologia nórdica. Ao desvendar os mitos desses 5 monstros, esperamos ter proporcionado uma visão fascinante e abrangente dessas criaturas lendárias. Obrigado por nos acompanhar nessa exploração mitológica, e não deixe de comentar quais outras criaturas gostaria de explorar no próximo vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, e assistir o vídeo sugerido no canto da tela. Até a próxima aventura!